Olá, turma! Hoje, na nossa aula de História, nós daremos início ao estudo de Brasil, o período republicano. Iremos olhar agora desde a proclamação da República até a Primeira República do Brasil. Na monarquia, quem governava é um rei ou uma rainha. Nós já vimos isso com Dom Pedro I, Dom Pedro II. Vocês sabiam que esse poder era hereditário, ou seja, ele era passado de pai para filho, após a morte ou renúncia do monarca. Assim aconteceu durante todo o período em que o Brasil foi uma monarquia. Dom Pedro II, por exemplo, foi o último imperador do Brasil. Ele pensava em deixar o trono para sua filha, a princesa Isabel. A princesa Isabel era casada com o conde de Eu, um nobre francês. E os brasileiros não aceitaram a ideia de ter um estrangeiro governando o país. Na última aula, nós vimos as três estruturas básicas do Império de Dom Pedro II, que era a igreja, os militares e os fazendeiros em geral e a população. E nós vimos que durante o seu império, Dom Pedro II perdeu os três aos poucos. Então, descontentes com o andamento do governo monárquico do Brasil, os brasileiros acreditavam que a República era a melhor forma de organizar o país e faziam críticas constantes a Dom Pedro II. A República é uma forma de governo em que os governantes são escolhidos pelo povo, turma, por meio do voto direto ou indireto, em eleições periódicas. Nas eleições indiretas, apenas os representantes do Congresso Nacional poderiam votar, ou seja, apenas os políticos. Já nas eleições diretas, é o povo quem vota. Atualmente, nós temos eleições diretas. O povo é quem escolhe o seu representante. O mandato dos governantes é por tempo determinado durante a República, ou seja, geralmente um período de 4 anos. Então, antes de nós adentrarmos diretamente na República, vamos revisar um pouquinho sobre a sua proclamação. A proclamação da República Brasileira aconteceu no dia 15 de novembro de 1889 e foi o resultado de um levante político-militar que deu início à República Federativa Presidencialista. O que isso quer dizer? Que é o início da era dos presidentes no Brasil. Antes disso, não havia presidentes, e sim era imperadores. Então fica marcada aqui a figura de Marechal Deodoro da Fonseca, como responsável pela efetiva proclamação e como primeiro presidente da República Brasileira em um governo provisório. Turma, quem estava à frente dos militares na hora do levante, na hora de pedir para que a família real se retirasse do Brasil, foi Marechal Deodoro da Fonseca. Logo, ele foi o nosso primeiro presidente e teve como vice Floriano Peixoto. Então vamos agora olhar o governo provisório de Marechal Deodoro da Fonseca, que foi um governo que ficou instituído no Brasil enquanto ele organizava para poder ter as eleições diretas, onde o povo iria votar e escolher os seus representantes. No governo provisório de Marechal Deodoro da Fonseca, ele fez algumas modificações. No Brasil, algumas medidas foram tomadas neste período. Nós tivemos a criação da primeira Constituição da República, ou seja, aquela Constituição criada por Dom Pedro I já não valeria mais. Por quê? Porque existia naquela época o poder moderador. Então, Marechal Deodoro da Fonseca, ele modificou essa Constituição e criou a primeira Constituição republicana. Segunda, a criação da bandeira republicana. Não, nós não tínhamos mais a bandeira imperialista, agora é uma bandeira que mostrava a união do povo. Terceiro, a criação do registro de nascimento. A partir de agora, todo cidadão que nascia no Brasil teria que ser registrado. Quarto, a instituição do direito de todos os estrangeiros residentes no Brasil. Qualquer estrangeiro, qualquer imigrante que chegasse ao Brasil deveria ter seu direito aprovado como residente, como um brasileiro naturalizado. Quinto, a separação entre o Estado e a Igreja, a partir de agora, a partir da República, já não vai ter mais aquela inter-relação entre a Igreja e o Estado. A Igreja não irá se envolver nos assuntos estaduais e nem o Estado irá se envolver nos assuntos da Igreja.
Sexto, haverá a mudança do nome do país, que agora será Estados Unidos do Brasil, ou seja, serão todos os Estados Unidos para que o Brasil seja um só. Sétimo, a extinção do Senado vitalício, ou seja, antigamente eu falei para vocês que um senador só poderia sair do cargo após morrer, ele não poderia abandonar, ele não poderia dar para outro o seu cargo. Apenas após a morte ele poderia abrir mão de ser senador. Agora não. Com a República, houve a extinção desse Senado vitalício. Ou seja, haverá sim votação para se ver quem será senador. E oitavo, nós teremos a instituição do casamento civil. A partir de agora, quem quiser casar terá sim todo um aparato, toda a documentação organizada para poder as pessoas se casar de forma correta e ficará registrado que aquela pessoa é casada. Observação importante, turma. A Constituição de 1891, que foi esta Constituição republicana, ela também foi chamada de Carta Magna ou Lei Maior. Ela estabelecia que o primeiro presidente e seu vice seriam eleitos pelo representante do Congresso Nacional, por meio de uma eleição indireta, ou seja, apenas os políticos iriam votar. Assim, no dia 25 de fevereiro de 1891, o Marechal Deodoro da Fonseca foi eleito presidente e Marechal Floriano Peixoto seu vice-presidente. Então, o primeiro presidente brasileiro e o primeiro vice foi Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Durante o governo provisório, Marechal Deodoro da Fonseca extinguiu totalmente o poder moderador, acabou totalmente com o poder moderador, já que agora seria uma república, e apenas três poderes agora existiriam, que seriam o legislativo, o executivo e o judiciário. Lembrando, turma, que a partir de agora, o legislativo e o executivo, eles seriam feitos através de eleição, ou seja, a população iria votar para decidir quem participaria da Câmara e do Senado e quem seria o presidente da República, o vice e os ministros. Já o judiciário seria através de concursos. Quem quisesse ser juiz federal iria fazer um concurso e iria ser selecionado para poder ser aprovado como juiz federal. Então, essa divisão entre eleição e concurso dos poderes foi feita durante o governo provisório de Marechal Deodoro da Fonseca. Vamos agora olhar, turma, a Primeira República do Brasil. A Primeira República do Brasil, ela começou depois do governo provisório e terminou em 1930. Nesse período, o Brasil foi governado por presidentes indicados principalmente pelos estados de Minas Gerais e de São Paulo. Esses dois estados dominavam a vida política e econômica do nosso país, já que tinham as maiores populações e as maiores rendas. Por isso, dizemos que o governo da Primeira República era oligárquico, ou seja, era uma república oligárquica. O que isso quer dizer? Vulgarmente falando, turma, era um governo de poucos. Por quê? Uma vez que poucas pessoas ou famílias se revezavam no poder. Foi uma época marcada pelo domínio dos coronéis. Quando eu falo poucas famílias, poucos no poder, turma, porque observem que eu só falei apenas 2 estados estavam governando todo o poder do Brasil. Era São Paulo e Minas Gerais. Eles tratavam as pessoas como simplesmente animais que ficavam presos em currais. Eu já irei explicar isso para vocês poderem entender. Durante a República Oligárquica, em geral, um presidente paulista era sucedido por um mineiro e um mineiro por um paulista. Esse esquema de governo era chamado de política do café com leite. O que foi essa política? Foi uma política, turma, que consistia na alternância de presidentes escolhidos por São Paulo e Minas Gerais. Então, turma, as eleições que ocorriam nesse período, basicamente eram fraudulentas. O que eu estou querendo falar para vocês com isso? Claro, havia sim candidatos de outros estados para ser presidente da República do Brasil.
Porém, por São Paulo e Minas Gerais terem muito poder aquisitivo, terem muita influência, acabava que eles ficavam revezando no poder. 4 anos era um presidente de São Paulo, nos outros 4 anos era um presidente de Minas Gerais. Nos outros 4 anos era outro de São Paulo, nos outros 4 era outro de Minas Gerais. Então ficava nesse vai e volta, vai e volta. E os outros estados? Os outros estados não tinham vez nessa guerra de poder. Por quê? Porque eles não tinham tanta influência quanto esses dois estados. Observe nessa primeira charge que eu botei aqui para vocês, onde nós temos a cadeira do presidente da República, nós temos São Paulo de um lado, Minas de outro, esperando para poder sentar, enquanto os outros estados tentam subir no morro para poder chegar lá em cima e ninguém consegue. Por quê? Porque quem dominava eram os coronéis de São Paulo e de Minas Gerais. Porque era só esses dois estados que governavam. Porque São Paulo plantava muito café. E eu falei numa última aula para vocês que o café era um produto que trazia muito dinheiro para o Brasil. E Minas Gerais havia uma grande produção de leite. Por isso o nome é política do café com leite, porque 4 anos era São Paulo que produzia café e os outros 4 anos era Minas Gerais que produzia leite. Então ficava alternando entre café e leite. Muito bem, turma. Essa política do café com leite, ela foi uma política muito violenta. Por quê? Para que as pessoas, a população, votasse ou em um candidato de Minas Gerais ou em um candidato de São Paulo, mesmo que fosse fraudulento, eles faziam através da violência. Ou seja, eles ameaçavam, os coronéis ameaçavam a população, retirar as terras, retirar as casas, até mesmo chegar a matar ou agressão física contra a população para que eles pudessem dar o voto a eles. Esse voto foi chamado de voto de cabresto. O coronel era o nome pelo qual os latifundiários eram conhecidos e usavam seu prestígio pessoal para arregimentar votos em troca dos quais obtinham financiamentos do governo ou obras infraestruturais como barganha política. O que isso quer dizer? Quanto maior o curral eleitoral, o número de eleitores que o coronel podia controlar, maior o seu poder. Turma, antigamente, os coronéis, achavam que a população eram simplesmente animais que deveriam ser controlados e influenciados a votar nos candidatos que eles queriam. Porque nessa época a maior parte da população brasileira era analfabeta. Então muitos não tiveram acesso à educação, não sabiam lutar por seus direitos. Logo, eles eram tratados como animais. Por isso o nome foi eleições de cabresto, também chamado de voto de cabresto, onde as pessoas eram tratadas como animais pelos coronéis. Essa política do café com leite, turma, ela seguiu adiante até o governo de Getúlio Vargas, que será o assunto da nossa próxima aula. Enquanto isso, durante esse período, houve vários conflitos que resultaram em confrontos entre o governo e a população, que era desprezada pelo poder público. O primeiro conflito foi a Guerra de Canudos, que ocorreu de 1893 a 1897. A Guerra de Canudos foi o resultado da concentração fundiária, a fome e a miséria no Nordeste, principalmente na Bahia. Em 1893, no sertão da Bahia, havia uma comunidade, turma, que era Canudos, que era liderada por Antônio Conselheiro, um beato que tinha virado uma espécie de líder religioso. Enquanto a população baiana sofria com a exploração promovida pelos fazendeiros e com a miséria, o povoado de Canudos tinha conseguido se transformar em uma comunidade sustentável, que não havia donos de terra e tudo pertencia a todos. A comunidade começou a prosperar e a atrair mais pessoas. Chegou a ter 5.000 casas e 30.000 habitantes. Porém, a prosperidade e a autonomia de Canudos começaram a incomodar os fazendeiros e padres da região, que pressionaram o governo para atacar a comunidade, com a justificativa de que se tratava de um lugar de fanáticos. O que isso quer dizer, turma? A comunidade, ela forma um estado paralelo à república.
abandonando as fazendas, deixando de pagar dízimos e os impostos republicanos. As pessoas abandonavam as fazendas e iam para Canudos, onde tudo era repartido por todos de forma igualitária. O governo republicano e os coronéis e a igreja se uniram contra Canudos porque eles não gostaram dessa situação. E uma campanha de difamação contra Canudos atingiu os principais jornais da capital, associando o movimento ao retorno da monarquia e ao fanatismo religioso. Após 4 expedições militares, Canudos foi totalmente massacrada. Pessoas foram mortas devido a mentiras para que o governo pudesse novamente ter controle total sobre a população. A próxima revolta que nós iremos trabalhar será a revolta da vacina, que ocorreu em 1904. No início do século XX, havia o desejo dos governantes de tornar o Brasil tão moderno como a Europa. No entanto, as condições das cidades eram muito precárias e não havia serviço de esgoto e as doenças se espalhavam, o que impedia que as cidades se desenvolvessem e o que houvesse investimento externo em nosso país. Para combater a febre amarela e a varíola, principalmente no Rio de Janeiro, onde havia muitas favelas, muitos cortiços aglomerados, o médico Oswaldo Cruz, a mando do governo, organizou uma campanha de vacinação geral e obrigatória. Porém, turma, a população temia que a vacina fosse uma forma de extermínio das camadas pobres, visto que a reformulação do sistema de saúde estava ligado à modernização da cidade. Então, as pessoas acharam que essa vacina era uma forma de veneno para matar as pessoas pobres, a fim de que eles destruíssem essas partes como favelas, cortiços e modernizassem a cidade. Assim como aconteceu nos moldes parisienses, que foi feito pelo presidente Rodrigues Alves. Em 9 meses, a reforma urbana derrubou cerca de 600 edifícios e casas para abrir a Avenida Central, hoje Rio Branco. A ação conhecida como Bota Abaixo obrigou parte da população mais pobre a se mudar para os morros e a periferia. Então, a população brasileira achou que essa vacinação seria a mesma coisa, seguiria o mesmo modelo. Então, as pessoas irritadas e com medo, em decorrência da falta de informação sobre o que estava acontecendo e da abordagem agressiva durante a aplicação da vacina, revoltaram-se contra esse tipo de vacinação obrigatória e, de forma coletiva, foram contra o governo, o que levou à chamada Revolta da Vacina. Outra guerra que aconteceu nesse período foi a Guerra do Contestado, que iniciou em 1912 e findou em 1916. A população da região da fronteira entre Paraná e Santa Catarina sofria com a falta de regularização de posses de terra. O problema se agravou quando pequenos proprietários foram retirados de suas terras para a construção de uma ferrovia, ou seja, aquelas pequenas pessoas que viviam nessa fronteira foram retiradas, suas casas foram destruídas para que no lugar tivesse uma ferrovia. Isso foi o resultado da exploração de camponeses e da concessão de terras e benefícios para empresas inglesas e americanas que provocaram a expulsão e marginalização dos pequenos camponeses. Quem liderou a Guerra do Contestado, turma, foi o monge José Maria. Foi então, turma, que moradores da região, principalmente os caboclos, decidiram se unir para combater o governo. Os campos do Irani, que na época pertencia a Paraná, foi o local da primeira batalha, o marco inicial de uma série de lutas que deixou um saldo de 20 mil mortos. Aproximadamente 80% do exército brasileiro foi mobilizado durante a Guerra do Contestado, que também envolveu 1/3 da população catarinense. Pela primeira vez, foi utilizado o serviço da aviação no Brasil. Muito bem, turma. Essa Guerra do Contestado também foi nomeada como uma guerra santa. Alguns monges afirmavam que essa Guerra do Contestado foi uma guerra santa porque eles estavam lutando por o bem comum. Obrigada, turma. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Fiquem ligados na nossa próxima aula e tchau, tchau.